Boa noite a todos nesse ano maravilhoso que nós comemoramos 60 anos do Grande Espírito Atualpa. Que todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma palestra especial com o nosso amigo lá de Natal, do Rio Grande do Norte, nosso amigo Gustavo de Lucena. Antes de iniciar, a gente pede para que as pessoas, amigos e parentes, compartilhem, né, a nossa logo, o nosso chat, nosso endereço, www.atualpa.org.br. Estamos nas redes sociais, que todos possam assistir e compartilhar conosco desse momento único, Grande Espírito Atualpa, palestras, nossas lives, palestras espíritas. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece, rogando a bênção dos mentores espirituais, do nosso querido Atualpa, esteja conosco nesse momento, nos favorecendo, nos alimentando de muito amor que nós precisamos, e que a gente consiga doar a todas as pessoas do nosso Distrito Federal, dos outros estados que precisam tanto de ajuda, de auxílio, e a nós mesmos, os nossos familiares. Ser conosco, hoje e sempre. Então, estamos aí com o nosso amigo Gustavo de Lucena, né, parente aí no bate-papo do nosso querido, no mundo espiritual, Dr. Vitor Ronaldo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Então, passando a palavra para você, falando hoje sobre a pesca surpreendente. Muito bem-vindo. Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui. O ano passado, eu estive no Grêmio Espírita Atualpa, no Centro Espírita Atualpa, né, como é comumente conhecido, e fiz o lançamento deste livro aí, em parceria com o Dr. Vitor Ronaldo, muito conhecido e querido no Centro Espírita Atualpa. Foi assim uma emoção muito grande, e já estava nos meus planos voltar novamente a Brasília, mas dado ao que aconteceu no mundo, estamos em nossas casas, nossas residências, nos conectando via internet e pela grande rede Wi-Fi do pensamento. O primeiro livro foi esse aqui. A gente não vai falar, o tema não é sobre o livro, mas só para falar aqui, demonstrar aqui que na casa aí do Atualpa, na livraria, tem. E esse aqui é o segundo. Metamagnetismo e Espiritismo, Distonias Mentais e Obsessão. Então, o tema de hoje é um tema muito interessante, é uma grande reflexão sobre a vida e sobre como Jesus nos convida a pensar, o grande convite de Jesus para a gente pensar. E a base da estrutura da nossa apresentação é do livro Milagre, Fato Natural ou Sobrenatural, do nosso irmão José Lázaro Bomberg. Então, a gente vai conversando um pouco e a gente vai vendo que passagem é essa de Jesus. Aqui, na nossa cidade, nós temos, é uma cidade litorânea, nós temos o mar. O mar, ele se apresenta assim para nós como uma grande oportunidade de reflexão e de pensar sobre a vida. A gente, quando está de frente para o mar, quando a gente olha aquelas ondas, a calmaria, o infinito, o horizonte que se estende, aquilo traz um pouco de calma, de entendimento superior, aquela força que existe ali naquela quantidade imensa de água, e pensamos que nosso planeta todo está envolvido em água. Que o oceano, os mares, os oceanos que é o nosso planeta água, o nosso planeta Terra, equilibram as forças da natureza, promovem a vida. Foi no oceano a origem da vida.
no começo das organizações, as primeiras organismos foi no mar. Quem já leu o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele fala das mônadas que chegaram e ali começou a organizar os princípios da vida. O princípio da vida, o princípio espiritual e o princípio da mente. Então, assim, o mar traz aqui, aí quando a gente pensa também que potência tem o mar. As tempestades, a força transformadora das ondas. Ele demonstra como as ondas, elas são intermitentes, vão e vêm, a maré enche, seca, e muda as correntes do mar, a força do mar muda, tem momento que ele está calmo, que ele está sereno, momento que ele está vigoroso, revoltado. Existe o equilíbrio da natureza, todos os seres que vivem ali, e se aventurar no mar é um grande desafio. Ir mar adentro. Quantos poetas não escreveram poemas belíssimos sobre o mar? Sobre se encontrar no mar, se encontrar à deriva, sem saber para onde ir, sem ter cais, estar no meio do oceano sem ter onde ir, sem saber para onde ir. Temos histórias de famílias, de pessoas que se perderam e ficaram muitos dias, semanas, soltos ao sabor da corrente marítima, sem saber se ia morrer ou se ia viver. Então o mar é um grande desafio. E Jesus, por muitas vezes, usou para nós este grande exemplo de vida para a gente compreender um pouco a nossa. Então tem algumas passagens de Jesus que ele se refere ao mar. Essa grande potência da natureza. E quando a gente vê e olha o mar, a gente se integra à natureza, a gente tem uma percepção, muitas vezes até inconsciente, da infinitude de Deus, que comanda, que organiza tudo que está ali. Tudo que está no nosso planeta, as nossas relações, porque a gente se sente integrado na natureza. A brisa, a água, aquela potência de vida que nós não temos condições de dominar. Isso, diante desta grande potência da natureza, a gente vê, percebe, entende a imensidade de Deus. Nós não temos, assim, os espíritos já não tem mais aquela concepção muito até infantil, é mais uma representação nossa daquele Deus velhinho, de barba, né? Aquele Deus que está ali com cajado, querendo que lhe obedeçam, que senão ele castiga. A nossa concepção de Deus é a inteligência, como está na pergunta do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então Deus está em tudo que vibra, em todas as moléculas, todos os átomos, em tudo está o pensamento de Deus. Temos uma referência aqui, muito interessante, no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, um grande pensador e filósofo do Espiritismo, que vale a pena ler. E tem uma referência aqui muito interessante sobre Deus. Por toda parte, ela reconhece a unidade de forças, a unidade de leis. Atrás de toda a substância em movimento, encontra-se a força. Então, atrás de toda a substância em movimento, encontra-se a força. E a força não é senão a projeção do pensamento, da vontade na substância. A eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção constante do pensamento divino no universo. Então, Deus, tudo que está ao nosso redor, o que vemos e o que nós vemos,
é o pensamento de Deus que está em tudo. Como está lá no capítulo do livro A Gênesis sobre Deus, que ele está no infinito do átomo e na amplitude infinita do universo se encontra o pensamento de Deus. Então nós vivemos no pensamento de Deus. E a parábola de nossa reflexão de hoje, é uma parábola que está em Lucas, capítulo 5. Em Lucas, capítulo 5, 1 a 10, vem assim. Acontece que ali no lago de Genezaré, Jesus era onde ele fazia e conversava e fazia grandes exposições dos seus sentimentos para quem o assistisse. E nessa passagem aqui, ele diz que ele entrou no barco, num dos barcos que era o barco de Simão. E começou a falar, ensinar a multidão. Olha que coisa linda, né? Ele chegou e escolheu o barco de Simão. E será que Jesus está no nosso barco? Ele entrou no nosso barco? Ele está conosco na nossa vida, na nossa trajetória? Ele entrou no barco de Simão e disse, vamos ler aqui. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pedindo que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele entrou no barco e pediu que ele se afastasse um pouco para ele falar com a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão, assim, com sua humildade, respondeu-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É a confiança dele em lançar a rede. Nada deu certo na minha vida. Mas já que Deus e Jesus são diferentes, né? Eu falei Deus, mas Deus é Pai, Jesus é Filho, para não ficar a confusão. Então Jesus, quando mandou ele lançar-se ao mar alto, ir ao mar alto pescar, apesar dele na noite todinha não ter conseguido pegar nada, ele sabia das dificuldades. Jesus, ele lê os nossos pensamentos, ele conhece a nós e o que se passa. Então, quando apesar de não termos ele aqui ao nosso lado, ele conhece profundamente cada um de nós. Ele é o governador, o administrador, o coordenador do nosso planeta Terra. E conhece cada um das ovelhas, né, fazendo a referência aos pastos, cada um de suas ovelhas, que somos nós. Então ele sabia que Pedro estava, ou que Simão Pedro estava decepcionado com a pesca que não tinha dado certo. E mandou ele ir a mar alto. E ele foi, apesar de ter dito que não tinha conseguido nada. E nós? Nós nos lançamos pela vida quando Jesus confia em nós? Quando Deus nos dá a oportunidade de crescer? Ele diz, vai em mar alto. E nós confiamos no que nós temos, porque para ir em mar alto não é qualquer um. Eu não saberia, porque eu não tenho conhecimento de navegação, nem de conhecer o mar, para entrar mar adentro e em alto mar para pescar. Então ele sabia que Simão conhecia o mar e que ele ia para ele ir em mar alto. E nós? Os nossos saberes, que Jesus confia em nós, sabendo das nossas potencialidades, e caminha para a gente um trabalho, uma trajetória de vida e diz, vai, lança-te em mar alto e pesca, e lança a tua rede para pescar.
E muitas vezes titubeamos, a gente fica meio indeciso com, com nossas decisões, com nossa caminhada. Com o que é que nós temos? Nesse momento que estamos aqui no corpo físico, a gente não tem uma lembrança muito precisa do que a gente foi no passado. Mas tudo que nós possuímos, tudo que nós construímos está aqui dentro. Está aqui dentro, assim, até num sentido assim mais de localidade para a gente entender, vamos dizer assim, que está aqui dentro da nossa cabeça, a gente pensa, é o cérebro. Não é o cérebro, é a mente. Então, tudo que nós construímos está dentro da nossa mente. Tudo que nós construímos de bom, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas dúvidas, tudo vibra. Todo o nosso passado está a vibrar. A gente não lembra, mas ele está a vibrar. E está a influenciar as nossas decisões e a nossa caminhada nessa vida. Mas Jesus confiou em nós e disse, vai mais alto. Vá se aventurar na vida. Se aventure que nós confiamos em você. Se aventure que você tem potencialidade, condições de enfrentar as adversidades do mar. Uma tempestade, de ficar à deriva. Porque estamos aqui. Quando a gente se lança, quando estamos na aventura da vida, muitas coisas podem acontecer. É uma grande aventura do conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de nós mesmos. Então, tudo que nós construímos está dentro de nós, na nossa mente. No interior da nossa mente, onde brotam os nossos pensamentos. Porque quando se fala em pensamento, no conhecimento, assim, dentro da doutrina espírita, não se fala somente do pensamento, vamos falar isso rapidamente, né? Não só do pensamento que está aqui na consciência, mas é um pensamento que brota, que está no nosso interior, em virtude das nossas vibrações mentais internas. Então, todo o nosso passado vibra no nosso presente e compõe os nossos pensamentos, o pensamento que vem para a consciência, mas também aquilo que sai da nossa mente e compõe uma atmosfera ao nosso lado. Então, todos nós temos uma atmosfera psíquica do que vibra no nosso interior, do que vibra aqui dentro da nossa mente. E que vibração é essa? Depende das suas construções, depende da minha construção e da construção de cada um. Esta é a nossa bagagem, este é o nosso saber para se aventurar na vida. E estamos aqui para transformar cada vez mais o nosso interior e mudar esse teor vibratório que está aqui na nossa mente, no interior da nossa mente. Porque a mente, nós temos o corpo físico, né? Esse aqui, vamos falar assim, fazer uma subdivisão rápida, o corpo físico, o perispírito, e temos o corpo mental, que envolve a mente, e temos a mente. Tem uma passagem muito interessante, só aqui para a gente fazer uma pequena reflexão, no capítulo 49 do livro Mensageiros, quando ele descreve uma desencarnação, a desencarnação, André Luiz vai observando. Então vamos aqui à leitura para a gente ver. Notei André Luiz observando, como estudioso, a desencarnação de um rapaz, nesse livro Os Mensageiros, no capítulo 49. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através dos pontos orgânicos, insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações, branda do vento. Então tem uma luz assim que parecia que se movia ao sabor do vento, né? Brandamente, as ondulações. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Então foi quando o instrutor falou: a luz que você observa é a mente.
para cuja definição essencial não temos por agora conceituação humana. Então, assim, essa é a primeira vez que eu vejo uma descrição, observando, né, uma descrição de que André Luiz ele viu a mente. Então, não está no livro Mensageiros, muito interessante, que ele percebe, ele vê a mente. Porque a mente não é o cérebro. E o cérebro ele está intimamente ligado muito estritamente ligado à mente, mas ele não é a mente. Então, tudo que nós construímos fica no nosso interior, fica no interior da nossa mente. Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Isso é muito significativo porque é o que vai nos ajustar, vai ajustar as nossas decisões, o nosso pensamento e a nossa diretriz nessa vida. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Porque podemos receber influências exteriores e interior também. De um passado que não vem conscientemente para nós, mas vem pensamentos, desejos, vontades. E a nossa tendência é repetir o passado. A gente é um lugar seguro, psicologicamente é isso. O passado, as decisões que a gente tomou no passado em determinadas situações, a nossa tendência é repetir. Porque mudar é um risco. Mudar é um risco. É melhor, às vezes, inconscientemente se faz isso, é melhor, às vezes, um caminho meio tortuoso que se conhece, do que se aventurar no caminho que você não conhece, que não sabe o que vai dar, aparentemente. Então, mudar, transformar o que nós temos, que vibra na nossa mente, que às vezes se transforma até num pouco de determinismo das nossas decisões, a gente tem que prestar atenção. Muita atenção em tudo que a gente faz. Para não repetirmos o que já fizemos no passado, que a gente veio nessa vida aqui, para trabalhar uma transformação interior. E Jesus confiou em nós, o nosso barco, né? E trouxe o nosso barco, o nosso corpo, para a gente se aventurar na vida. E pescar. E pescar em abundância. E trabalhar para o bem do próximo. E o nosso. O nosso bem é a gente se relacionar em harmonia com os nossos irmãos. Então, nesta parábola, vou ler um pouquinho mais. E vamos aqui a uma passagem muito interessante para a gente refletir sobre Deus, né? O livro Encontro Marcado de Emmanuel, no capítulo 1, tem uma seguinte pergunta. Quantas vezes terás dito, amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Então, se lançou para nós, se foi lançado para nós o barco, esse corpo, essa reencarnação no mar da vida, a gente tem que ter essa confiança em Deus. Então, quantas vezes terás dito, amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? A Emmanuel continua. Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade. Junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, Deus enviou para nós o mar alto. Vai pescar. Deu para a gente o barco. Confiou em nós em muitas tarefas de trabalho. Junto da nossa família. Junto dos nossos amigos. Nas nossas relações interpessoais. Aí aqui a gente vai contar uma pequena história de uma aventura. Tinha uma criança, um menino chamado Velto, que ele morava numa cidade litorânea, já que estamos falando de mar. Gostava muito do mar. E ele subia, gostava do final da tarde,
com os amigos, de subir numa duna que tinha e olhava o infinito do mar. E chegava assim, ele via a linha do horizonte. A grande vontade dele era de ir além, de se estender ao horizonte e conhecer outros mundos, mudar de vida, porque ele não gostava muito da vida dele, achava monótono, chata, e os pais cobrando muito dele, e trabalhava muito, não tinha muito tempo em casa, a mãe dele também trabalhava, e ele não se sentia, ele queria mais, ele achava que era pouco que ele tinha. Os amigos dele também, ele queria uma vida com mais aventura, queria outras coisas, queria outros amigos, queria ser feliz de uma forma diferente daquela que ele não estava achando que era. Então, ele, quando ficava lá em cima, nesse deslumbramento com o mar, como a gente fica, às vezes, quando fica de frente para o mar, olhando suas potencialidades, suas forças, o envolvimento, até o cheiro, né, do mar, ele ficava lá olhando. E chegou com os amigos dele, que ele costumava fazer isso. E quando eles desciam, às vezes tinha uma praiazinha no lugar assim de lado, que era mais escondido, não ia muita gente. E quando eles foram lá, eles viram vários golfinhos, um grupo de golfinhos pulando, eles ficaram tão felizes. Era assim, era uma festa da natureza, né? A energia, os golfinhos pulando, eles ficaram muito felizes de ver os golfinhos. Entraram um pouco no mar, os golfinhos se aproximaram, e eles ficaram muito felizes, e foram caminhando para casa, Velto com um amigo dele, um se chamava Micael, e dois irmãos gêmeos, Gabriel, um dos irmãos era Gabriel e Heitor. Mas foram andando pela praia, conversando, distraidamente, se despediram, eles moravam numa ruazinha próxima da praia, se despediram, e quando o Velto atravessou a rua, ele não prestou atenção e um carro atropelou ele. Então o carro atropelou, ele nem viu, quando veio já estava no chão e apagou. Quando acordou, ele estava no hospital. Mas algo estranho acontecia. Ele acordou, mas não acordou. Ele nem escutava nada e nem via nada, estava tudo escuro. Quando veio, uma mão tocou nele, tocou no peito dele. O que aconteceu é que ele ficou sem enxergar e sem ouvir. Ele ficou sem os sentidos, só o tato. Então a mãe dele estava do lado, muito chorosa, os amigos dele o visitavam. E depois de um tempo, quando ele voltou para casa, os amigos visitavam ele, mas ele não conseguia se comunicar direito. Tinha essa dificuldade. E começaram a brincar, ele começou a usar o tato, aquelas letrinhas de quem estava se começando a se alfabetizar, né? Ele começou a juntar ali, escrever algumas coisas, a escrever no papel. Mas um amigo dele, Micael, levou ele, bom, eu vou levar ele aqui para a rua para brincar com a gente. E a mãe preocupada, mas deixou, ficou olhando, né? Na frente de casa, deixou ele ir. Ele foi olhando, ele foi ali, os amiguinhos ficou do lado dele, ficaram conversando. E eles começaram a brincar assim, de desenhar no corpo de Velto e fazer as letras. Ele conseguia identificar, conseguia ver, conseguia identificar e descobrir o que é que estava sendo escrito. E eles começaram a se comunicar, eles falavam, escreviam aqui, brincavam, escreviam, desenhavam no corpo dele, e ficou nessa brincadeira. Mas ele estava profundamente triste, porque ele não conseguia assim, se relacionar, né, como ele era antes. Foi um momento muito grande de introspecção dele. Mas os amigos estavam felizes com ele estar do lado. E mudaram todas as brincadeiras e adaptaram as brincadeiras para se trabalhar, para se brincar, para se relacionar com amigos que estavam naquele momento com uma dificuldade muito grande. Então ele foi, levaram, brincaram, foram para a praia, e ele falou, olha, naquela praiazinha tem uns golfinhos lá, uns dias atrás. Será que estão lá? Aí foram todos e foram juntos. Era o ladozinho assim, era só uma enseadazinha. Foram. E quando chegou lá, no momento olharam, os amigos olharam e começaram a ver os golfinhos. Eles começaram a chegar e se aproximar. Parecia mágica, né? Parece que eles sentiram a presença das crianças.
Lembra de Francisco de Assis, que ele conversava com os animais, onde ele estava, os animais o arrodeavam. Tem até aquela história do lobo, de Gúbio, que ele conversou com o lobo e amansou um lobo feroz. Esse lobo acabou sendo cuidado pela cidade. Porque quando se entra em faixas vibratórias de sentimentos e de amor, e se consegue entrar em comunicação por ondas mentais, os animais também percebem. Claro que eles não vão perceber a linguagem, mas eles percebem, e eles interagem. Então, ali, naquele momento, as crianças e os golfinhos começaram a se aproximar, e eles estavam, por incrível que pareça, se aproximando mais. E ficaram perto de Velto. Eles entravam com água assim, um pouquinho na cintura, e eles, bem no rasinho, eles iam, e Velto passava a mão no golfinho, sentindo ali. Ele começou a entrar numa conexão muito grande com a natureza, com os animais, entrou em conexão com Deus. Porque quando entramos, nos envolvemos com a natureza, nós estamos nos envolvendo também com Deus. E ele se sentiu muito, muito feliz com os amigos ali naquele momento. Ele começou a transformar e a pensar interiormente, mudar as atitudes interiores dele, mentais. Começou a mudar o seu caminho reencarnatório pela sua mudança interior das diretrizes dos seus pensamentos. E ali os amigos saíram, eles foram caminhando, ele ficou imaginando o Velto, ficou imaginando o mar, que beleza como era o mar quando ele via, quando ele enxergava, ficou criando na imaginação o mar, e nessa criação ele começou a imaginação a ficar mais luminosa, e começou a se parecer, será que eu estou sonhando, eu estou vendo, eu estou imaginando, eu estou pensando? Ele começou a voltar a ver, começou a voltar a ouvir, enquanto caminhava ao lado dos amigos. E ele sentiu, naquele momento, a grande oportunidade que ele teve de ter ficado sem enxergar e sem ouvir, para poder captar a essência da vida e dos sentimentos dos amigos deles, que ele começou a perceber, dos pais, e da oportunidade que Deus tinha dado para ele naquele barco da vida para ele remar. E assim somos nós, a gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento de nós mesmos, das nossas possibilidades e do que nós temos que caminhar e o que fazer. É muito importante a gente ter esse entendimento interior, mas não é fácil. Fazer essa análise interior não é fácil, mas não precisa de tanta preocupação. No sentido do que eu vou fazer, o que eu vou me transformar, o que eu sou. Isso precisa ser com calma, indo percebendo os seus sentimentos, as diretrizes dos seus pensamentos. Porque nós todos aqui, neste momento, quem está acompanhando ao vivo, nós estamos numa grande conexão, numa grande rede dos pensamentos. Porque existe um tipo de entrelaçamento que vai além da percepção sensorial e dos aparelhos da Terra. É essa conexão que se dá pelo pensamento. Os familiares, numa casa, num lar, os amigos, cada um tem sua rede e sua teia de conexão. Isso também nos ajuda, mas também pode nos prejudicar. Porque dentro desta rede de conexão que nós temos, pode ter alguns que vertam, que emanem pensamentos desequilibrados. E a gente assimile e dê voz para ele. Porque, como eu falei antes, dentro de nós existe toda uma construção do nosso passado. E nós não temos consciência de tudo que está dentro de nós, de todas as nossas ações que vibram lá dentro. E pode ser que um pensamento desse externo se conecte conosco e entre em sintonia, em afinidade, e venha para a consciência vontades, desejos, numa associação do que nós temos
com o que vem de fora. Isso pode ser para o bem ou também para o desequilíbrio nosso, para a nossa construção ou o nosso descaminho. Então é importante nós termos esse olhar para nós mesmos, esse olhar de entendimento do que está a vibrar em nosso interior. O grande trabalho nessa aventura da vida, nessa aventura que muitas vezes a gente mergulha num local e num ambiente adverso, vir para a Terra, para esse planeta Terra, de dificuldades. Quando os espíritos estão para reencarnar, eles têm muito receio de falhar na sua missão e de perder o barco, de perder a grande aventura e de se melhorar e até de arranjar mais dificuldades, mais erros de se cometer. Porque quando a gente está aqui, a gente se envolve com o ambiente de energia que está ao nosso lado. E pode ser que as nossas decisões sejam tomadas equivocadamente. Porque para mudar não é só dizer, eu mudei, eu não faço mais isso. É fácil falar, eu não sou mais assim, eu não reajo mais, agora eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou outra pessoa, eu não respondo, eu não reajo, eu só ajo. Eu agora sou assim, mas não é só falar. Então, para mudar as nossas reações, os impulsos que vêm, muitas vezes, sem estar relacionado pelo nosso crivo da razão, é porque brota do nosso interior. Então, a gente tem que mudar o nosso interior. Porque, por exemplo, quem vai dizer que Jesus caiu numa tentação, caiu numa provocação? Porque aquilo não tinha referência dentro dele. Ele já é um espírito elevado, de um amor muito grande. Então, provocações não tiram do sério como a nós. O nosso orgulho e o nosso egoísmo faz a gente mudar a sintonia, a gente mudar. Então, trabalhar nessa grande aventura da vida não é fácil, não. É constante. E nesse instante que nós estamos aqui, cada um pouco mais isolado, relacionando-se com sua família, às vezes o nosso interior vem mais forte. O que temos em nós mesmos vem mais forte. E vem dar caminhos para nós. E a gente pode, dentro desse barco da vida, nos enganarmos. A ilusão, a grande ilusão da vida. Porque está aqui, neste corpo, está aqui na vida, promove em nós um momento que os nossos anseios, as nossas necessidades precisam ser satisfeitas, o nosso orgulho também precisa ser alimentado, o nosso egoísmo por nós mesmos. A gente precisa, às vezes, o que a gente acha, né, que precisa, porque é uma grande ilusão. Então, estar aqui, nesse corpo, subverte, às vezes, a nossa compreensão quando estamos no mundo espiritual. Então, vou dizer com outras palavras. Chega lá, no mundo espiritual, antes de voltar, nós estamos na frente com o nosso mentor espiritual, amigos espirituais, então dizendo, olha, você vai encarnar, você tem essa tarefa, a sua vida vai ser assim, você vai se envolver com esses seus companheiros, alguns de vidas passadas, vocês precisam melhorar o seu relacionamento, e assim, naquele momento existem promessas interiores de mudança, de harmonia e de convivência fraterna, que propostas suas interiores de construção de afetos. Mas quando vem para a Terra, quando vem a grande ilusão da vida, pode provocar grandes enganos. Então, quando ele lançou-se ao mar, Simão, e lançou a rede, foi uma pescaria imensa.
Muitos peixes, até outros amigos foram também e pescaram bastante. E quando ele voltou, ele disse humildemente para Jesus. Vamos aqui ler, né? O que está na Bíblia. Só um minutinho para eu pegar aqui. Ele chamou outros, né? Para que fossem ajudar, e foram, encheram ambos os barcos. E prostrou-se, aí aqui, ó. E voltando, né? E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Olha que interessante, ele se prostrou a Jesus assim: eu não mereço. Eu sou um pecador. Todos nós temos muitos erros. Estão dentro de nós. Mas Jesus confiou em nós. Confia. Confia que façamos o melhor que nós temos. Confia porque ele lançou-nos na grande aventura da vida. E neste momento da reencarnação, neste momento da Terra, se nós estamos aqui neste momento da Terra, e somos nós que temos um pensamento interior de transformação, de ajuda ao próximo, de compreensão melhor da vida, é porque ele confia em nós. Ele confiou. Disse: vocês vão no mar alto, num momento de tempestade. E eu confio em vocês. Estamos nós aqui. Temos pecados, temos erros, temos enganos, mas somos nós que estamos aqui. E somos nós e precisamos confiar nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Temos que ter a humildade de Simão Pedro, às vezes não merecemos. A gente acha que a vida nos deve muito, mas somos nós que precisamos trabalhar muito. E desse reconhecimento que Simão Pedro teve, nem sempre nós temos. Reclamamos às vezes, muitas vezes reclamamos, e reclamamos muitas vezes da vida, das dificuldades. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão Pedro, e disse Jesus a Simão: não temas. Olha a resposta de Jesus. Resposta para nós. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então somos nós. Estamos aqui para nos harmonizar nessa grande trajetória da vida. É bom, muito bom, a gente pensar nesta grande confiança que Jesus ofereceu para nós. Às vezes eu falo de Deus e Jesus, Deus do universo interior e do universo exterior. Jesus, o Espírito irmão nosso, o grande mestre do amor e da fraternidade. Então estamos aqui. Estamos a trabalhar para Jesus. E confiemos nele porque ele confiou na gente. Sejamos nós essa pedra angular da vida. Sejamos a transformação, não talvez de uma cidade, de uma nação, um grande exemplo, aparecer na mídia, como às vezes os jovens nesse momento de que começa a despertar e compreender mais a vida, como o corpo o permite, né? Porque as fases da reencarnação, infância, juventude, são amadurecimentos do corpo que permitem a expressão do espírito. Então a gente não é só, vou fazer muito, vou aparecer, as pessoas vão olhar, vão achar que eu sou o máximo, né? Agora com as redes sociais, com o celular e tudo, com foto, com o Instagram que se publica tudo, muitas pessoas se iludem até com a vida do outro. E se espelham na vida do outro, achando que o outro é feliz, porque está num barco passeando lá na Espanha, está numa praia caríssima, numa mansão luxuosa. Isso é ilusão. Isso é uma ilusão. Porque
Nós estamos aqui como seres humanos, todos nós, para trabalhar o nosso interior. Seja que se tenhamos muitos recursos materiais ou não. Vamos dar os extremos, né? O rico e o pobre. São experiências de se trabalhar o orgulho e o egoísmo. Em níveis diferentes, mas em essência é isso. É o ser humano, é a oportunidade que Deus dá para trabalhar o orgulho e o egoísmo. Porque tanto o rico como o pobre pode se desviar dos seus trabalhos. Porque a mudança é interior. Nós vemos aqui para mudar interiormente, cada um. Cada um só leva o que conquista, o que trabalha em si nessa vida. Nas suas navegações, nas aventuras pelo seu veleiro, às vezes à deriva, mas confiando em Deus. E a gente, quando o rico ou o pobre, a gente sempre acha que o rico, por ter mais recursos materiais, mais oportunidades de educação, de conhecimento, de trabalho melhor e ter recursos que trazem conforto, ele é melhor do que nós. E que o pobre, porque não tem recursos nenhum e tem limitações de educação na vida, ele é pior. São espíritos a trabalhar o seu conhecimento interior, a sua moral, o seu desenvolvimento intelectual e afetivo, principalmente o afetivo, e olhar para o próximo. Então, ter muito dinheiro não é só para lhe trazer recursos. Se Deus está lhe oferecendo oportunidade de recursos materiais para o seu crescimento, esse crescimento não pode ser só individual seu. É trabalhar o orgulho, o egoísmo, é se achar melhor do que o outro porque tem muitos recursos. E pelo lado pobre, só porque é pobre, não significa que ele vá se revoltar com a vida, se revoltar com Deus, porque não tem recursos, porque não tem compreensão, porque ali naquele momento da vida que está passando por dificuldades, que ele não precise trabalhar a sua renovação, porque precisa trabalhar muito a humildade. Então, o rico também tem que trabalhar a humildade, né? E o pobre também. O egoísmo do rico e o egoísmo do pobre também. O orgulho e o egoísmo. Eu estou colocando os extremos, porque a grande parte da população está no intermediário, né? Mas essas dificuldades que nós temos, essas oportunidades que nós temos de conhecimento. Porque quando se dá um dinheiro muito grande para uma pessoa, o que é que ele vai fazer com ela? Quantas pessoas tiraram na loteria, ficaram milionários e pouco tempo depois não tinham mais nada? Porque não souberam usar o dinheiro. Não souberam usar os recursos materiais. Então, cada um, quando você vai para o plano espiritual e deixa o corpo aqui, você não leva nada a não ser você. Você, as suas conquistas. O que é que os recursos serviram para você mudar? O que é que as dificuldades serviram para você ter coragem, se aventurar e continuar? E acreditar em você e no próximo e conseguir sustentar sua família, seus filhos. Qual foi a confiança que você teve nas dificuldades do deserto? A confiança em Deus. Então, esse trabalho é um trabalho, essa grande aventura da vida. E que nós possamos pensar cada vez mais neste trabalho importante de renovação. Porque nesse momento que estamos aqui, nesse instante que veio esse vírus para nós, essa onda, essa grande onda,
essa grande onda é para a nossa renovação. Então, quando Jesus diz para nós, diz para Simão, vá em mar alto, joga a tua rede e ele pesca, né? Porque Jesus ele ensina com os exemplos da vida. Porque a gente precisa desse trabalho mais concreto para compreender, né? Então ele não ensina só por parábolas, ele ensina por ações também. Porque ele sabia o que ia acontecer, né? E ali fica um grande exemplo para nós. Então vai em mar alto, joga a tua rede e pesca. E veio aquela pesca surpreendente, maravilhosa, com muitos peixes. Na volta, Simão Pedro se coloca e diz, como não merecedor de tanta aventura. E Jesus diz, em resposta a ele, agora tu és o pescador de homens. Então nós, fazendo aqui uma metáfora, nós viemos para a grande aventura da vida. Estamos em mar alto. Estamos lançando a nossa rede. E somos pescadores. E o que é que nós pescamos nessa vida? O que é que nós estamos pescando? O que é que nós estamos adquirindo? Qual é a nossa aventura? Qual é o nosso trabalho? Quais são as nossas conquistas? Quando voltarmos para lá e nos encontrarmos com o nosso mentor espiritual, diremos, olhe, a pesca foi abundante. Foi uma pesca surpreendente e maravilhosa. Obrigado por me oferecer esta oportunidade de ir em mar alto, de trabalhar nessa grande aventura da vida, porque eu aprendi muito com esta pesca surpreendente de aprendizados e de renovação. E agradecemos aos nossos amigos espirituais pelo trabalho que nos foi oferecido para a gente entender e compreender melhor esse grande universo presidido pelo pensamento amoroso de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que confiemos, porque Deus confia na gente. Jesus confiou em nós. Então vamos confiar no que nós possuímos de bom, porque o que nós temos de harmonia e de perseverança, de amor, são as nossas conquistas para grandes pescarias e aventuras de amor. Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Muito obrigado, Gustavo. Muito bom. Se você quiser mostrar o livro novamente, para quem entrou depois, lembrar aí, nosso querido Sim. Gustavo, os livros que ele escreveu junto com o nosso querido Vitor. Foi. Este aqui, deixa eu ajeitar aqui, né? É o primeiro livro, né? Mentomagnetismo e Espiritismo. Dá para ver o nome de Dr. Vitor, né? Ronaldo Costa. Ele foi organizador. Eu trabalhei mais na parte como médio de psicografia. E ele também comentou cada capítulo. Ele escreve muito bem, vocês conhecem. Até nesse exemplar do jornal desse bimestre tem uma referência lá, né? Um artigo, um trabalho, um texto muito bonito sobre o Dr. Vitor. Este aqui é o segundo livro, Mentomagnetismo e Espiritismo, Distonias Mentais e Obsessão, que nós lançamos o ano passado aí no centro. Perfeito. Muito obrigado, Gustavo, de coração. Que sua terra aí seja abençoada, seus parentes, seus amigos. Agradecemos pela presença e queremos convidar a todos para que no domingo agora vocês assistam nossa próxima live, domingo às 9 horas, dia 24 de maio, live com André Monteiro, com um tema que a gente conhece muito, mas que a gente tem que aprender cada vez mais. Bem-aventurados os aflitos. Então a gente agradece nesses 60 anos da casa do nosso querido Grêmio Espírita Atualpa. Agradecemos a presença de todos, o carinho, e que vocês continuem nos assistindo, convidando as pessoas para que participem conosco, que os queridos irmãos, né,
Sejam felizes, estejam sempre em sintonia com o mais alto, que nosso querido Jesus proteja, abençoe a todos, sigamos em paz. Muito obrigado, que assim seja.